pelo regimento aqui, você vai ser o próximo, porque eu como autor do requerimento também, vou falar agora do seu próximo. Mas quando eu estou pela liderança, eu tenho a prerrogativa de usar o tempo pela liderança. Quando eu for falar pela liderança, eu acumulo meus tempos, senhor presidente. Não pode, do requerimento não pode. O requerimento, como o senhor é proponente, Deputado, o senhor tem que utilizar no deputado, início. aqui tem presidente. Claro, Fique só... tranquilo. Ele tem o tempo, ele está inscrito também, ele tem um tempo da liderança que ele já pediu pelo PP, e ele tem um tempo de 10 minutos como autor. Então ele tem um tempo de autor de 10 minutos e tem mais a inscrição dele de 3, mais 7 minutos, que é o tempo de liderança. Estou comunicando Mas, presidente, o tempo de autor é no começo. regimentalmente Sim, eu eu posso. sou deputado também, eu estou dizendo que o tempo de autor é no começo. Não, senhor, Claro. eu tenho a prerrogativa de usar o tempo de autor no começo. Como eu sou líder, eu vou acumular com o meu tempo de liderança. É regimental, presidente. É importante verificar. Deputado, o tempo do autor é no início, segundo o regimento. Antes Então o senhor tem 10 das minutos. Se o senhor quiser deixar 10 minutos para depois, o senhor pode falar também. Eu vou falar como autor aqui no começo e o senhor fala logo em seguida como autor. Ministra Marina Silva, é estarrecedor que a senhora que construiu sua carreira se apresentando como símbolo da defesa ambiental protagonize hoje um dos capítulos mais contraditórios e desastrosos da política ambiental brasileira. Sob sua gestão, o desmatamento na Amazônia aumentou 482%. Isso mesmo. Ao contrário da narrativa da senhora, de que hoje a culpa do desmatamento não é mais do Bolsonaro e a culpa dos incêndios, das queimadas, do aumento das queimadas, não são mais culpa do presidente Bolsonaro, a culpa hoje é de São Pedro. 482%, enquanto a senhora participa de fóruns internacionais como se fosse a paladina da sustentabilidade. Aqui no Brasil, o mato pega fogo. Literalmente. As queimadas bateram recorde e a sua resposta tem sido o silêncio ou a burocracia. E o caso da estrada da COP30, senhora ministra. Que ironia cruel. Um evento climático internacional sendo viabilizado à custa de desmatamento em plena floresta amazônica. Foi desmatamento legal ou ilegal, ministra? O IBAMA autorizou o desmatamento? Há licenças ambientais válidas? Porque até agora a transparência que deveria ser a base da gestão pública desapareceu junto com a floresta devastada. E o que dizer do confisco de gado, ministra? Mais de 9 mil cabeças de gados apreendidas de forma arbitrária. Sem clareza dos critérios, sem respeito à propriedade privada, sem diálogo com os produtores. Confiscar é a única solução, ministra. Por que não investigar? Por que não investir em programas de regularização, de orientação, de apoio técnico ao produtor? Criminalizar quem produz não é política pública, é perseguição ideológica. Aliás, essa perseguição ao agro brasileiro, ao produtor rural, parece mesmo orquestrada. Resta saber, essa hostilidade vem do seu ministério ou é uma diretriz do presidente Lula? Porque hoje o produtor rural é tratado como inimigo e não como parceiro da preservação e do desenvolvimento. Parceiro que eu digo, porque quando um produtor, proprietário, deixa 80% da sua propriedade como reserva legal, ele tem que ser parceiro do meio ambiente. Quem de nós aqui, de suas casas, separa 80% do seu terreno para deixar e doar ao meio ambiente? Enquanto isso, ministra, javalis destroem lavouras, ameaçam famílias e espalham doenças por todo o país. E o IBAMA faz o quê? Suspende autorizações, empurra responsabilidade para o Exército e deixa o produtor nas mãos atadas. Eu pergunto, ministra, a senhora já enfrentou um bando de javalis para proteger sua família? Para proteger uma lavoura? O campo está sendo abandonado institucionalmente, enquanto o seu ministério debate normas em salas refrigeradas, ministra. Ministra, o javali hoje é uma praga que não está só destruindo as lavouras. O javali hoje destrói o meio ambiente, destrói as nascentes, está acabando com os bandos de queixada e catetos, porque ele mata o cachaço desses bandos de porcos que são nossos do Brasil, originários do nosso país. E um porco que veio de fora do Brasil está se tornando praga e destruindo o meio ambiente. Não bastasse isso, ministra, há indícios gravíssimos de conflitos de interesse na concessão do Parque Nacional de Jericoacoara. Uma empresa ligada ao irmão do secretário executivo do seu ministério. Venceu a licitação. Isso é inaceitável, ministra. A senhora vai se calar também sobre isso? Vai fingir que está tudo normal? E a sua participação no dia 10 de abril de 2025? Eu vi a senhora falando aqui que a senhora apenas participou de uma organização. Que a senhora participou naquele dia, caminhando ali, junto com os povos indígenas e com a ministra. A senhora conhece o Daniel dos Santos, bispo? O Daniel era vendedor de água ambulante. Foi preso, condenado e está de tornozeleira, deputado Zé Trovão. Ele não invadiu nada. Ele simplesmente estava na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. E ele participou de um golpe
como a senhora mesmo falou sobre o golpe. Um ato do dia 10 de abril que tentou invadir o Congresso Nacional, que enfrentou a polícia, que ameaçou a integridade das instituições, exatamente como ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023. Ministra, a senhora classificou o dia 8 de janeiro como um golpe de Estado. Mas se esteve presente em um ato com o mesmo modus operandi, como a senhora nos responde isso? Diante disso, eu lhe pergunto de uma forma muito clara. A senhora acredita que participou de uma tentativa de golpe do Estado, segundo os mesmos parâmetros que usou para definir o 8 de janeiro de 2023? Ou a sua indignação com tentativas de golpe depende de quem são os autores do ato? Depende de quem está por trás da tentativa? Ministra Marina Silva, sua gestão está deixando um rastro de destruição, insegurança jurídica e radicalismo ideológico. A senhora falhou com o meio ambiente, falhou com o produtor rural que sustenta e carrega esse país com uma locomotiva, 42% das exportações, 1/3 do PIB, 1/3 da carteira registrada e o prato de comida na mesa do brasileiro, ministra. Esse é o produtor rural que a senhora persegue no seu ministério e no governo que a senhora participa. A senhora falhou com o Brasil, ministra. Chegou a hora de dar as respostas. Chega de discursos bonitos para plateias internacionais, ministra, como as narrativas aqui de São Pedro. Aqui a senhora trouxe uma explicação das queimadas do Brasil, jogando a culpa em São Pedro, ministra. E o Ministério do Meio Ambiente nada faz no crescimento das queimadas e do desmatamento. Desmatamento esse praticamente liberado pelo seu IBAMA para construir a estrada do COP. Vergonhoso, ministra. Vergonhoso. Enquanto o Brasil real arde, apodrece e sangra, o seu ministério, ministra, é ineficaz contra as queimadas e os desmatamentos. Muito obrigado. Passa a palavra, senhora ministra, por 10 minutos. Presidente, rapidamente, questão de ordem. Artigo 17, parágrafo 2º. Só pra gente... Pode falar. Obrigada, presidente. Nesse parágrafo 2º, está explícito aqui que para tomar parte em qualquer discussão, o presidente transmitirá à presidência ao seu substituto e não reassumirá enquanto se debater a matéria que propôs a discutir. O que eu peço, eu acho que o senhor está com disposição, pelo que eu entendi, inclusive no diálogo com o deputado Evaí, de manter o regimento. Acho que nós temos aqui uma comissão plural com diferentes ideias. Então eu peço que, caso o senhor venha tomar a palavra novamente, que cumpra o regimento e faça com que o seu substituto assuma a presidência, até porque o senhor é presidente de todos nós, membros dessa comissão. E eu não posso, como membro dessa comissão, ouvir questões que são completamente... São 3 minutos, eu peço para manter lá os meus 3 minutos da questão de ordem para eu concluir. Pode concluir. Questões que são completamente diferentes da ciência dos números. O Ministério promoveu uma queda de 46% do desmatamento. O Ministério reativou o Fundo Amazonas destruído pelo governo anterior e já alocou mais de 1 bilhão para projetos importantes para o meio ambiente. O Ministério criou, ampliou unidades de conservação, retomou a Conferência Nacional do Meio Ambiente. O Ministério lançou o Plano Nacional de Adaptações e Mudanças Climáticas. O Ministério, diferentemente da militarização promovida pelo governo anterior, que tomou de assalto os órgãos ambientais, fortaleceu o IBAMA, reestruturou o CONAMA. O Ministério combateu incêndios criminosos, a gente sabe bem, esses incêndios têm quem os produz. Então, eu peço, para concluir, nem vou usar os 3 minutos, porque não acabaram meus 3 minutos regimentais, mas que na próxima fala sobre mérito, e não como presidente, Vossa Excelência peça para alguém o substituir para fazer cumprir o regimento. Obrigada. Só um minuto, deputado. Deputada, a senhora, quando for defender, a senhora defende a questão de ordem que a senhora pediu. A senhora desviou o assunto. Em segundo lugar, a senhora não estava aqui na aprovação do acordo de procedimentos que a gente aprovou aqui no começo. E em Eu estava desde o terceiro... início aqui, presidente. Não falando, deputado, por favor. A senhora não estava na sessão que nós aprovamos o acordo de procedimento nesta comissão. A senhora não estava presente. E a senhora não leu o acordo de procedimentos. Então, o acordo de procedimento não mesmo está acima do regimento interno. Mas eu, presidente. mesmo assim, eu recolho a questão de ordem. A resposta será dada oportunamente, por escrito, conforme o entendimento dessa casa, na questão de ordem número 45, 2015, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 de acordo de procedimentos aprovado neste colegiado. Agradeço e reforço que o regimento é soberano, Muito presidente. obrigado. Com a palavra, deputado Cabo Gilberto. Senhor presidente, o nosso regimento é bastante claro. Presidente, essa é a inscrição, presidente, desculpe. É questão de ordem, presidente. Mas ele já respondeu. Contradita a questão de ordem. Mas ele já Não, respondeu, Mas o senhor eu já não estou respondeu. satisfeito, eu tenho Não direito pode, de pedir não contradita. pode. Presidente, Não, eu falei contradita. Já foi decidido Acordo- a questão de ordem. Não, Acordo de negativo. procedimento, não será concedida É a palavra. cumprimento do tinha- regimento.
Não será Dá concedida licença. a palavra Mas se o sobre presidente já acolheu, acabou. Não tem Eu por que acolhi, contradizer o que mas já foi antes eu resolvido. tinha dado Mas eu quero a aprimorar os palavra ao argumentos do deputado Cabo presidente. Gilberto. Dá Vocês querem licença. cessar o Com a parlamentar palavra, falar? deputado Cabo Gilberto. Para contradizer o que já Senhores foi decidido. não, senhores parlamentares. Os senhores têm que ter paciência. Deputado Se eu Cabo. pedir para fazer a contradição, o presidente tem o argumento dele, eu tenho o meu. São 503 parlamentares. Eu pedi antes do presidente falar. Então os senhores deveriam primeiro respeitar o regimento. Deputado, eu tô mas com não a pode. palavra, eu tô com a palavra. O presidente tá ali. Ele me deu a palavra. Deputado, existe um acordo de Com a procedimento. palavra, deputado Cabo Gilberto. Contrariando o acordo de procedimento. Contrariando o acordo de procedimento. Os senhores gostam de falar, de interromper. Vamos ter educação aqui na Deputado. comissão. A ministra Quem tá está aqui. presidindo essa sessão sou eu. A Por ministra favor, será concedida a não palavra vamos tumultuar. solicitada Nós verbalmente. estamos respeitando todo mundo. Eu dei a palavra para a deputada Líria. Não Eu será concedi concedida. antes a palavra para o Cabo Gilberto e a palavra será dada ao Cabo Gilberto. Muito Desrespeitando obrigado. o acordo. Muito obrigado. Desrespeitando o acordo. Muito Senhores, obrigado. senhores parlamentares, aqui não senhor é, faça a sua- não é um colegial, senhores e senhoras. Isso aqui é o parlamento, é a Comissão de Agricultura. A ministra está aqui, é o ministro de Estado. Vamos manter o equilíbrio e ter educação. Se tem um parlamentar falando, o outro se cala. Quando terminar o tempo dele, o outro fala. É assim que funciona. Eu acompanhei antes de ser deputado federal, quando eu era deputado estadual, eu acompanho os debates aqui, acalorados a todo momento. Na hora que eu vou falar, vocês me interrompem. Que educação é essa? Que civilidade é essa? Que democracia é essa que vocês batem no peito e querem defender? A deputada fez uma questão de ordem e eu pedi para contraditar. Simples. Vou contraditar de que forma? Quando estávamos aqui, deputada, a senhora não sei se a senhora faz parte da comissão, tivemos um acordo de procedimento. Lógico que o regimento interno está acima, obviamente, do acordo de procedimento. E lógico também que a Constituição Federal está acima do nosso regimento. E com base na Constituição Federal, eu invoco o artigo 53 da Constituição. O artigo 53, com relação às imunidades parlamentares, dá direito parlamentar, independentemente da posição que ele esteja, de falar o que ele bem entender. Se os senhores acharem que ele está falando algo de errado, os senhores acionam o presidente do Conselho de Ética. Ponto, simples. E o que vale mais? Acordo de procedimento ou regimento interno? Regimento interno. O que vale mais? Constituição Federal ou regimento interno? Constituição Federal. Bingo, checkmate, acabou. Parabéns, presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, a ministra Marina Silva. Presidente, apesar de eu não ser membro, você permitiu ele falar, nem é membro da comissão. O Cabo Gilberto, parabéns, viu? Eu não é membro, não. Vamos prosseguir, gente. Vamos prosseguir. Acho que está sendo democrático aqui. Né? Eu estou sendo bem tranquilo aqui no procedimento e educado. A ministra Marina Silva falou por 15 minutos a mais, expôs as suas ideias. Eu acho que esse aqui é um debate democrático. Então eu não queria tumulto aqui, como foi no Senado. Acho que o respeito e as condições aqui, cada um tem as suas ideias. Todo mundo tem um debate aqui nessa casa para debater e nessa comissão. Isso aqui não é comissão, isso aqui é Comissão de Agricultura e Pecuária e nós vamos agir aqui com rigor com quem quiser tumultuar. Ok? Com a palavra, a ministra Marina Silva. Valeu, presidente. Tem que manter o regimento interno. Senhor presidente. Bem, primeiro, na questão que o senhor, Vossa Excelência diz que o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente permitiram fazer uma estrada para o atendimento da COP em prejuízo de uma unidade de conservação. Primeiro que não é o IBAMA que licencia. É a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado do Pará. E são 13 quilômetros de um pequeno trecho. E pela lei ambiental consolidada, você até pode ter uma licença dentro de uma área protegida, desde que atendendo os regramentos estabelecidos. Mas, se Vossa Excelência quiser as informações e todos os regramentos, pode recorrer à Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Governo do Estado do Pará. O Ministério do Meio Ambiente, via sua autarquia, o IBAMA, ele faz licenciamentos quando é dentro de unidade de conservação federal, de terra indígena, ou numa área que é transfronteiriça ali, um estado com o outro. Não é o caso em questão. Segundo, eu até achei estranho, eu até pensei que, eu falei muito rapidamente, que eu pensei que os senhores já tivessem dirimido essa questão, porque ficou tanto tempo a mídia dizendo a Marina está sendo chamada para ir falar de uma coisa que não é o IBAMA. Aí eu até nem falei muito aqui, porque eu achei que isso, os senhores, eu entendi. Ali no calor da questão, quando apareceu o tema, foi bastante debatido, houve muitas denúncias, a comunidade local, de fato, se posicionou. Então, criou ali mas não é o Ministério do Meio Ambiente, não é o IBAMA tem uma ação suplementar. Se Vossa Excelência quiser acionar o governo do Pará pedindo uma posição suplementar do Ministério do Meio Ambiente, nós vamos analisar se é o caso da gente fazer algum tipo de diálogo com a Secretaria de Meio Ambiente. Porque todas as informações que temos é que o processo está sendo feito em conformidade com a lei e de que vai ficar um legado para a população, não só para a COP, é uma reivindicação da população em relação a esse pequeno trecho. Em relação a Vossa Excelência dizer que precisa de mais ação, eu diria que
Vossa Excelência ficou durante um tempo, e todos nós aqui, muito perplexo diante de ação nenhuma, que era o governo anterior. Não tinha ação nenhuma. Não criava unidade de conservação, tentava intimidar o IBAMA e o ICMBio para não fiscalizar, não cumprir com o seu papel. O IBAMA aumentou a sua capacidade de fiscalização em 96%. O ICMBio aumentou a sua capacidade de fiscalização em mais de 200%. Nós aumentamos os nossos orçamentos, fizemos concursos, temos inúmeras operações, milhares de operações, quando envolve terra indígena, desmatamento, exploração de madeira, tudo que o senhor possa imaginar. E foi graças a esses esforços, sob orientação do presidente Lula, que tem compromisso de desmatamento zero até 2030, que nós alcançamos o resultado de redução do desmatamento, senhor presidente, de 46% na Amazônia nos 2 primeiros anos e de 32% no país inteiro nos 2 primeiros anos do governo do presidente Lula. Nós retomamos o plano de combate ao desmatamento que o governo anterior tinha abandonado, retomamos o Fundo Amazônia, que ficou parado durante 4 anos, já são mais de 1 bilhão que foi recursos destinados, inclusive para o Corpo de Bombeiro dos estados, algo dos 9 estados da Amazônia, algo em torno de 45 milhões para cada estado, fortalecer as ações do Corpo de Bombeiro. Isso que eu estou dizendo de redução do desmatamento pode ser aferido. Qualquer pessoa, eu sei que os senhores são muito ocupados, mas os assessores nos dão suporte. Eu falo assim porque eu fui deputada, fui senadora, deputada federal estou sendo pela primeira vez, eu ainda não exerci aqui. Não é? Pode verificar os dados, esses dados eles são transparentes, e quem deu essa transparência em tempo real foi a minha gestão desde 2003, há mais de 20 anos atrás, senhor presidente, para que os senhores pudessem ter as informações. Quando as organizações da sociedade civil fazem análises a cada mês e trazem esses dados, que tivemos um aumento em relação a desmatamento, é porque eles estão olhando para dados que antigamente a gente nem usava, que era incluir a degradação severa como desmatamento. Isso foi uma inovação nova, nossa, porque a gente não briga com os dados, a gente não briga com a ciência, a gente é transparente, a gente quer a verdade. Eu tenho um provérbio bíblico que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. De que ela liberta? Da mentira. A primeira coisa que a verdade liberta é da mentira. Porque o desmatamento, em 2024, né, teve uma queda de quase 46%, foi 45,7% em relação ao ano de 2022. Isso significou, senhor presidente, 790 mil hectares não desmatados. Isso significou que nós não lançamos na atmosfera algo em torno de 400 milhões de toneladas de CO2. Foi por isso que nós praticamente dobramos o recurso do Fundo Amazônia. Porque quando eu consigo reduzir desmatamento, reduzir a emissão, eu consigo captar recurso. Por isso que os estados, inclusive, com a nossa ajuda, independente de ideologia, receberam para fortalecer o Corpo de Bombeiro. Por isso que os 81 municípios que mais desmatam, nós temos um programa que, quando junta os recursos do Fundo Amazônia com recursos que nós adicionamos, nós temos ali algo em torno de 700 milhões para ações de regularização fundiária, combate ao desmatamento, envolvendo prefeituras, para que a gente não fique só com ação de comando e controle. Bem, a agenda internacional foi retomada pelo presidente Lula, e de fato o Brasil recuperou o seu lugar de potência ambiental que ele é, e eu posso dizer para o senhor, quando as pessoas dizem, a Marina é inimiga do agronegócio, o presidente Lula até falou ontem, e ele foi muito generoso comigo, mas muito respeitoso do trabalho do Ministério. Né? Ele disse, às vezes as pessoas têm raiva da Marina, mas não é justo, porque o que ela faz é querer viabilizar o certo e tirar o que é errado. Então, nós fizemos um esforço muito grande para esses resultados e o Brasil voltou a ser respeitado. Eu posso dizer para o senhor que, quando o presidente Lula foi agora para a França, onde a França é a que mais está dando trabalho para fechar o acordo União Europeia com o Mercosul. Uma das pessoas que estava naquela mesa era eu. E o senhor sabe por que eu estava naquela mesa? Para dizer que nesses 2 anos em que o desmatamento caiu quase 46% na Amazônia, 32% no país inteiro, o agronegócio cresceu 15%. E que a renda per capita cresceu algo em torno de 11%. E eu disse, presidente Macron, o Brasil tem tecnologia de ponta, da Embrapa,
é aumento de produção por ganho de produtividade. Quem destrói, que o senhor falou, é uma minoria. E aí, como o senhor disse, é um ambiente de diálogo, de conversa, de convencimento, eu vou dizer para o senhor, apenas 2,6% dos imóveis rurais concentram 60% das irregularidades. A maioria não são irregulares. Então, aqueles que o IBAMA está autuando e aqueles que nós estamos confiscando o gado são aqueles que está comprovadamente de que realmente são atividades fora da lei, inclusive com uma decisão do Supremo, através de uma DPF, para que as ações sejam tomadas. Então, eu vou, em nome do diálogo, dizer que na Amazônia não vamos generalizar. Esses 2,6% não podem tisnar o agronegócio brasileiro. Não falam pelo agronegócio brasileiro. E quando eu vou lá fora, na reunião do G7, poderiam chamar o ministro da Agricultura para falar de biocombustível. Mas quem foi chamada fui eu, para dar esse testemunho justo para o agronegócio brasileiro do bem, não os do mal. Esse eu não os defendo. Para finalizar. Ministra, só falar um negócio para a senhora. Conhecereis a verdade vos libertará. Presidente. Conhecereis a verdade vos Presidente, libertará. Vossa Excelência deveria vir aqui, Degradação na presidente. Amazônia Legal cresce 482%. Presidente, Conhecereis a verdade. Por favor, Vossa por Excelência, favor, o presidente está falando. Não pode fazer isso. Ministro, Não, mas está respondendo a ele. Vossa Excelência é desrespeitoso. O senhor tem que deixar a mesa aí. O senhor tem A que senhora deixar falou, a mesa. ministra, a senhora falou sobre... Presidente, Obrigado. Ministra, a senhora falou sobre a multa e o confisco de gado em pessoas que estão cometendo crime. O IBAMA, ele tem a função de fiscalizar o desmatamento, ok? E por que o IBAMA não está fiscalizando e multando e agindo com severidade esse desmatamento dessa estrada no COP30, Marina? Ministra Marina. Essa estrada no Pará foi um desmatamento. Foi desmatado o mogno nessa estrada, ministra? Essa é uma pergunta que eu quero que a senhora responda. A senhora não respondeu sobre... presidente, Viu, ministra? Deixa eu só terminar, a senhora vai falar. A senhora vai ter a tréplica. A senhora não respondeu sobre os javalis e sobre o terra livre. A senhora não respondeu sobre o confisco de gado, isso é importante esclarecimento. Mas o que eu quero falar para a senhora, eu quero parabenizar a senhora, que a senhora defendeu o produtor rural, que age cumprindo a sua função no meio ambiente lá na França, mas a senhora esqueceu de falar para o Macron e para os franceses que nós preservamos mais de 80% da floresta amazônica aqui no Brasil, e eles devastaram as suas matas na França. Não tem mata auxiliar nem nos rios da França. E eles querem cobrar do produtor rural e do Brasil e do governo brasileiro, de qualquer outro órgão, o desmatamento na Amazônia. Então a senhora esqueceu só de lembrar os hipócritas franceses de que eles acabaram com as suas florestas e agora querem se intrometer nas regras e nas leis do Estado democrático brasileiro.